Então, nessa questão, temos aqui um estator que vai ser usado para enrolamento de uma armadura trifásica, 6 polos, né? Então P igual a 6 polos. Camada simples tem 144 ranhuras. Eu vou chamar aqui de NR, número de ranhuras, 144 ranhuras. Cada bobina tem 20 ranhuras. Então isso aqui é o passo da bobina. Vou chamar aqui de PB, passo da bobina. Então 20 ranhuras. Calcule primeiramente o fator de passo. Então vamos lá. Temos aqui que cada bobina ocupa 20 ranhuras. Só que a pergunta é quanto seria necessário, quantas ranhuras, para se ter o passo pleno. O passo pleno, basicamente, se a gente for lidar com ranhuras, seria o total de ranhuras para ir de um polo norte a um polo sul. Então, no caso aqui, seria vou chamar aqui de PP, que é o passo pleno, seria o quê? O número de ranhuras que tem na máquina, número de ranhuras, dividido pelo número de polos. Ou seja, 144 dividido por 6. Então, o passo pleno é 144 dividido por 6, 24 ranhuras. Então, esse é o passo pleno. (24 ranhuras). Só que a bobina só ocupa 20 ranhuras. Então, vai haver aqui o fator de passo diferente de 1. Se a bobina ocupasse 24 ranhuras, o fator de passo seria 1. Como ela ocupa menos, então vai ter um fator de passo menor do que 1. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, primeiramente, a gente vai achar para essas 20 ranhuras da bobina quantos graus elétricos isso corresponde. Como é que a gente sabe isso? O passo pleno, isso aqui corresponde a 180 graus elétricos, certo? Então, a gente pode fazer aqui uma regra de 3, que 180 graus elétricos corresponde a 24 ranhuras e 20 ranhuras corresponde a quanto? Não sei aí. Então, se a gente fizer essa regra de 3 aqui, nós vamos ter que x vai ser 180 vezes 20, 180 graus elétricos, né? Dividido por 24. Então, colocando aqui na calculadora, 180 vezes 20 dividido por 24. 150 graus elétricos. Certo? 150 graus elétricos. Então, como é que nós achamos o fator de passo? Que nós vamos chamar aqui de Kp. O fator de passo, ele é exatamente o seno desses graus elétricos aí, dividido por 2. Então, Kp é o seno de, no caso aqui, 150 dividido por 2. Graus dividido por 2. Certo? Então, nosso Kp seria seno de 75 graus. Então, vou colocar aqui na calculadora. Vai dar 0,9659, né, como consta aqui. Então, o nosso Kp 0,9659. Não tem uma unidade o fator, né? Ele é simplesmente um número adimensional que vai de 0 a 1. Então, letra B. Número de bobinas por fase. Foi dito aqui, o estator a ser usado para enrolamento de armadura, 6 polos, camada simples. Então, se o enrolamento é camada simples, a gente sabe que o número de bobinas ele é igual ao número de ranhuras
dividido por 2. Se ele fosse camada dupla, o número de bobinas é igual ao número de ranhuras. Mas como é camada simples, quer dizer o quê? Que cada bobina vai ocupar 2 ranhuras. Então, por isso que o número de bobinas tem que ser o número de ranhuras por 2. Então, o número de bobinas vai ser aí 144 dividido por 2. Nós vamos ter aí 72 bobinas. Certo? Então, no total do estator tem 72 bobinas. Só que ele quer saber o número de bobinas por fase. Então, número de bobinas por fase é o número total de bobinas dividido por 3. Nós temos 3 fases. Né? A máquina aqui, ó, trifásica. Então, 72 dividido por 3. Então, colocando aí na calculadora. Número de bobinas por fase, 72 por 3. Nós temos aí exatamente 24 bobinas por fase. Então, 24 bobinas. Vou destacar aqui a resposta. Certo? Letra C, já que é aqui o fator de distribuição, que é o KD. Certo? Então vamos lá. Essas bobinas, então no caso, elas vão ser distribuídas ao longo desse enrolamento. Né? Então dependendo da forma que elas são distribuídas, tem-se aí o fator de distribuição. Então, primeira coisa, nós vamos achar o número de ranhuras por polo por fase. Então, aqui, quando a gente achou aqui o passo pleno, nós achamos aqui o número de ranhuras por polo, certo? O número de ranhuras por polo por fase, que pelo menos no livro do Kozov ele usa a letrinha N minúscula, então seria o nosso aqui, número de ranhuras, basicamente seria o número total de ranhuras, dividido pelo número de polos e o número de fases. Ou seja, 144 dividido por 6 dividido por 3. Vou só corrigir aqui esse 3. Então, o Nzinho aqui basicamente é 24 dividido por 3. Nós temos aí 8 ranhuras por polo por fase. Certo? Depois, nós vamos encontrar agora qual é a distância em graus elétricos de uma ranhura para outra. Né? Nós sabemos que nós temos 144 ranhuras, mas de uma ranhura para outra, isso aqui dá quantos graus elétricos? Não graus mecânicos, mas graus elétricos. Certo? E isso aí normalmente a gente chama, pelo menos no livro do Kozov, letra alfa. Como é que a gente acha esse alfa? A gente viu que o passo pleno, 180 graus elétricos, são 24 ranhuras. Então, o alfa, basicamente, seria os 180 graus dividido por 24 ranhuras. Então, nós vamos saber de uma ranhura para outra quantos graus elétricos vai ter. Certo? Então, o alfa aqui, fazendo aqui a divisão, 180 dividido por 24, dá 7,5 graus elétricos. Estou anotando aqui, 7,5 graus elétricos. É a distância em graus elétricos de uma ranhura para outra. Certo? Então, nós podemos agora aplicar a equação do fator de distribuição, que é basicamente o seguinte, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Então, o KD, certo? Ele é uma divisão, no caso, uma fração, em que no numerador tem seno de n vezes alfa sobre 2. Então, aqui nós temos seno
de N vezes o alfa sobre 2, certo? Então, esse N nós já achamos o número de ranhuras por polo por fase, e o alfa são os graus elétricos de uma ranhura para outra. E no numerador tem-se N vezes seno de alfa sobre 2. Então, N vezes seno de alfa sobre 2. Como se chegou nessa equação, né? Tem muito a ver, é bem trigonometria, né? Tem a ver também com soma de fasores, certo? Os fasores seriam basicamente a tensão induzida em cada bobina, então vai ter uma soma fasorial e aí chega-se esse fator que quer dizer o quê? Que a tensão eficaz de saída ela vai ser um pouco menor por conta dessa distribuição das bobinas, certo? Então esse fator quer dizer exatamente quanto menor a tensão eficaz de saída é devido à distribuição das bobinas. Mesma coisa para o Kp, que é o fator de passo, né? Ele diz quanto a tensão eficaz de saída vai ser menor devido não estar usando passo pleno, mas está usando um passo fracionário, certo? Então vamos lá, aqui nós vamos ter seno de o N é 8 vezes o alfa é 7,5, né? 7,5 sobre 2. E aqui nós temos 8 vezes seno de 7,5 graus sobre 2. Então, temos que levar aí para uma calculadora. Aqui em cima nós vamos ter que 8 por 2 é 4. 4 vezes 7,5 vai dar seno de 30. Seno de 30 graus. E aqui no numerador nós vamos ter, no denominador, 8 vezes seno de 7,5 sobre 2, 3,75. Tá? Então, vamos levar isso para a calculadora. Eu vou começar aí pelo denominador. Então, seno de 3,75 é 0,06. Vamos multiplicar isso aí por 8. Dá 0,52. Certo? Aí esse número vai ser o nosso denominador. Então, eu vou dividir aqui por ele, salvar na memória aqui da calculadora. E no numerador nós temos seno de 30, né, que é o famoso meio. Então, isso aí é multiplicando pelo que eu já tinha salvo aqui. Nós vamos ter aí um fator de distribuição de 0,9556, que é exatamente aqui que temos aí na resposta. 0,9556. Então, só destacando aqui. E por fim, na letra D, que é a tensão eficaz por fase. Então, vamos anotar aqui, letra D. Opa, só um momento. Então, letra D, tensão eficaz por fase, que é o F. Se a tensão gerada por bobina é 30 volts eficazes. Então, ele disse aqui que a tensão gerada por bobina seria eficaz também, né? Por bobina, vou chamar FB aqui, seria 30 volts. Então, a gente poderia tentar trabalhar com saber quantas bobinas tem por fase, né? Ou podemos tentar achar diretamente na fórmula da tensão eficaz, né? Então, a gente já viu até em outra aula que a tensão eficaz por fase ela é 2π vezes a frequência elétrica vezes o número de espiras, né, por fase, que chama NF, vezes o fluxo polar por fase, isso aqui
como a gente quer, isso aqui seria o valor máximo, valor de pico, como é que a gente quer eficaz, divide por raiz de 2. Essa é a fórmula se não tivesse nem, se fossem bobinas de passo pleno e se não tivesse fator de distribuição. Mas como tem no nosso caso, então isso aqui a gente ainda tem que multiplicar pelo fator de passo e pelo fator de distribuição, certo? Na questão não se deu o fluxo, não se deu aqui o número de bobinas, o número de espiras por fase, né? A gente tem que achar aí pelas ranhuras, tudo. A frequência, no caso aqui, não foi dada a rotação, né? Não foi dada a rotação, então não tem a frequência, certo? Então como é que a gente vai achar isso? A gente vai achar o que ele deu aqui, que em uma bobina é induzido isso aqui, certo? Então a partir dessa informação, a gente vai tentar achar aqui alguns valores que não foram informados, certo? Para poder encontrar tensão eficaz por fase. Então vamos lá. Essa tensão eficaz por bobina, então seria quem? Tensão eficaz por bobina seria 2π vezes a frequência elétrica, que eu não sei, o número de espiras, no caso, por bobina, o fluxo dividido por raiz de 2, vezes o Kp vezes o Kd. Certo? Então, como é que a gente pode trabalhar aqui? Então, a gente pode tentar comparar aqui, né, essa equação de cima com essa de baixo, ver o que tem aí no caso de diferente, né? Então, por exemplo, o Kp e o Kd, a gente já tem, também aparece aqui, né? Então, por exemplo, esse valor todo aqui, isso aqui é 30 volts, certo? Que é a tensão eficaz em uma bobina, certo? Mas como é que nós vamos achar então Porque se a gente tem aqui numa bobina, para a gente achar na fase, eu tenho que saber quantas bobinas eu vou ter numa fase, certo? Quantas bobinas aí vão ser necessárias. Então, vamos pensar aqui. Nós temos 144 ranhuras, certo? Então, o nosso NR 144. E já colocamos aqui que bobinas, a gente vai ter, o número de bobinas vão ser 72, certo? Então, nós temos 72 bobinas. Essas 72 bobinas estão em todo o enrolamento, certo? Então, quantas nós vamos ter numa fase? Então, nós temos que dividir 72 por 3, que está aqui, o número de bobinas por fase seria 24, certo? Então, se nós temos isso aqui, essa aqui é induzida numa bobina, certo? Então, na verdade, quando você tem a tensão por bobina, você não leva em consideração o fator de distribuição de passo, nem de distribuição das bobinas, porque você só tem aí uma bobina, certo? Então, nós temos, no caso aqui, o seguinte: quem vai ser então esse ER eficaz? Se a gente comparar aqui as equações, ele vai ser basicamente o 2πf, por exemplo, é só a gente comparar aqui quem é o NF com o NFB, né? A gente pode dizer que o NF, que é o número de espiras por fase, certo? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o NFB, que é o número de espiras numa bobina, NFB, número de espiras numa bobina, vezes o número de bobinas por fase, que, como eu falei, vai ser quem? Vai ser o NB aqui, que é o número de bobinas, NB, dividido por 3, que eu tenho 3 fases, certo? Então,
o NF aqui, ó, ele vai ter incluído aqui o NFB, certo? Então, basicamente a gente pode dizer aqui que o EF vai ser quem? Vai ser o EFB, que é a tensão induzida em uma bobina, certo? E a gente tem que multiplicar aqui por NB vezes 3, que é o número de bobinas por fase. NB sobre 3. Só que aí agora a gente tem que considerar o fator de distribuição e o fator de passo. Vezes Kp vezes Kd. Ou seja, nós vamos ter aqui EFB, que é o 30, vezes número de bobinas. No caso aqui, número de bobinas por fase, né, que nós achamos aqui. O número de bobinas total, na verdade, são 72 bobinas. Isso aqui dividido pelas 3 fases, para a gente ter o número de bobinas por fase, certo? Multiplicar pelo Kp, e 0,9659, vezes o Kd, 0,9556. Então, quem vai ser tensão eficaz aqui em uma fase, vamos lá, vou colocar aqui na calculadora, vai ser 30 vezes 72, 2160, divide por 3, 720, vezes 0,9659, dá 695, vezes 0,9556. 664,6. Deixa eu ver como é que eu botei aqui na resposta. 665, né? Que é basicamente, eu acho que é a resposta que está lá no livro, certo? Então, 665 volts. Ok? Então, só destacar aqui. Então, é isso aí nessa questão.